Olá pessoal, estamos aqui com a eletiva Mídia e Comunicação e hoje o tema é sobre o racismo e a consciência negra. E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai entrevistar aqui o professor Alex de Inglês e Tecnologia. Professor Alex, o que o senhor acha sobre a consciência negra, essa data muito especial? Primeiramente, bom dia, tudo bom, pessoal? A Consciência Negra, a data comemorativa, é uma data muito importante. Por quê? A data é como se fosse um memorial para poder lembrar ao povo brasileiro tudo que o negro passou durante a escravidão, né? E tudo que o negro ainda sofre hoje. A sociedade brasileira ela é uma sociedade muito racista, né? E a gente esquece que muitas manifestações culturais que nós temos hoje essas manifestações são graças à cultura negra, né? Então a data é muito importante, ela deve ser comemorada assim, querendo os racistas ou não. Exatamente, obrigado, professor Alex. E o que o senhor acha também sobre o racismo estrutural, né? Que dizem que existe, né? Esse racismo estrutural, o que o senhor acha? Existe? Não? O racismo estrutural existe e ele é muito pior porque às vezes ele não é consciente. Por isso que ele é estrutural. Você acaba cometendo racismo sem mesmo perceber. Vou te dar um exemplo. Eu vi uma entrevista uma vez de um médico negro dizendo que no dia que ele foi fazer aquele exame de aptidão, né, para saber que profissão seria melhor para ele, a pessoa disse assim: você poderia ser cantor de rap ou cantor de funk. Por que que ela associou o rap e o funk a ele? Por ele ser negro. Então esse é um exemplo de racismo estrutural. E o que ele respondeu para ela? Mas por que que eu só posso ser cantor de rap ou cantor de funk? Eu não posso ser médico? Eu não posso ser engenheiro? Eu não posso ser cientista? Então quando você associa uma pessoa negra a uma classe de profissões, ou você coloca ela como se ela fizesse parte de uma subespécie, você está cometendo o racismo estrutural. Só que nem sempre a gente percebe isso. Exatamente, né? Tem muita pessoa mesmo que fala, né? Ah, não sou racista porque meus pais são negros ou meu irmão é negro. Mas não existe isso, né? Não. Às vezes, sem querer, você está cometendo racismo sem perceber nada, né? Essa Sim, questão com certeza. de racismo estrutural, até eu mesmo acabei caindo nisso, né? Meu pai, minha família toda é negra, mas ainda assim eu tinha um colega na minha escola que eu não gostava dele, mas não por causa da cor, mas eu não entendia porque eu não gostava dele. Um tempo depois comecei a conversar com meu pai falou, né, porque ele é negro, filho, você não tá convivendo com ele porque você não sabe quem ele é, mas eu pensava que ele é uma pessoa, que era uma pessoa má, mas não, ele é uma ótima pessoa, né? Hoje em dia eu nem ligo mais. E sobre essa questão de trabalho, né, hoje a gente vê que os negros, os pobres, hoje em dia é que nem o Racionais falou uma vez em sua música, né? Negro é um pobre, não vou falar o palavrão que eles falam, que tem que ser pobre, né? Morar na favela, mas não. Isso daí é questão de princípios, né? Você não precisa ser, só porque você é negro, ser pobre. Sua cor não define quem você é, nem sua profissão. Então você pode ser um negro muito rico, assim como eu posso ser um branco pobre caramba. Então, essa questão sobre a consciência negra também, para mim, é muito importante. Para a gente comemorar e conscientizar as pessoas sobre essas coisas. Tipo, negro pode sim trabalhar quando quiser, no que quiser também, não tem um limite certo, ele pode alcançar até onde ele quiser. Todo mundo tem seu potencial, né? Ô Alisson, você lembra o número do Disque Denúncia? Vixe, Maria, calma aí. Coloca. É 171. Um certo. Ô, Val. Ah, o Disque Denúncia é o 0100, né? 0100. 0100. 0100.
Então, gente, é muito importante vocês ligar, sempre denunciar quando estiver sofrendo racismo, tanto o normal quanto o estrutural. Por favor, denuncie, por favor, as autoridades, porque isso é muito importante. A gente tem que mostrar que o racismo não tem mais vez, né? Tem alguma opinião, Rian? Exatamente. Vou fazer uma pergunta pro Alex. Pode fazer. Como você acha que nós temos que combater o racismo e a consciência negra? Quais são as formas? Então, pessoal, o racismo, as pessoas têm que ter consciência que é um crime. É um crime hediondo. É um crime inafiançável. Não é uma brincadeira que você comete com uma pessoa simplesmente pela cor de pele. Então, a pessoa que ela comete racismo, ela não é só racista, ela é criminosa. Ela tem que ser tratada como criminosa. A principal maneira de você combater isso é conscientizar e dizer: se você tem uma tia racista, se você tem um pai racista, se você tem uma mãe racista, você tem uma pessoa criminosa na sua família e ela precisa ser punida, ela precisa ser presa. E o Dia da Consciência Negra precisa ser comemorado, sim. Lembrando que o Dia da Consciência Negra é todo dia. A data é só um memorial para lembrar tudo que os negros sofreram e ainda sofrem nesse país. Muitas pessoas falam sobre esse racismo invertido. Você acredita que existe esse racismo contra os brancos? Não, não existe racismo contra o branco. Quem foi que oprimiu? Foram os brancos. Quem foi que colonizou? Foram os brancos. Então, essa ideia de racismo reverso é um absurdo para tentar desvalorizar o racismo verdadeiro que é contra o negro. Pode falar. Até porque também, né, não foram os brancos que sofreram da escravidão, eram vendidos, eram chicoteados, né? Tem muitos filmes que falam sobre isso hoje em dia. Então, eu também acredito que isso esteja meio fora do contexto, porque eu nunca vi os brancos sofrerem prisão por causa da cor, ou não pode trabalhar com isso por causa da cor dele. Não existe isso, né? Ô, Iago, e uma coisa que as pessoas têm que entender, a pessoa que ela comete racismo não é só porque ela não gosta ou não de um tom de pele. O objetivo dela é colocar o negro numa sub-raça, é colocar o negro como um animal. Tem um documentário antigo, acho que está até disponível no YouTube. Há muitos anos atrás, os negros eram colocados em jardins zoológicos para os brancos irem visitar como se eles fossem animais, como se eles fossem seres não racionais. Então, esse é o objetivo do racismo, colocar a pessoa sempre por baixo, sempre numa posição inferior. Ou seja, é uma crueldade. Exatamente, né? Por isso que hoje em dia os negros sofrem tanto. Mas isso que você comentou sobre eles colocarem no zoológico foi bastante interessante. Eu mesmo, particularmente, não sabia Depois sobre vocês isso. pesquisem isso no YouTube. Tem No YouTube. até fotos e tal. Foi bem complicado isso. Sim. Eu acho que... Pessoal, Isso, né? denuncie aí, ó. 0100, tá bom? Assim, Muito obrigado por ter assistido até o final. Se inscreva no canal para ajudar a gente. ativa o Deixe seu sininho. like aí, beleza? Muito obrigado. Estamos ficando com mais um podcast aqui. Valeu! Tchau, Valeu. pessoal. Caraca, velho. Ó, ficou top, né? Primeira vez? Gostei.